Muito bem, pessoal. Dando continuidade, sistemas elétricos, né? Para sistemas elétricos, as variáveis dinâmicas importantes são tensão e corrente, tá? O Ezinho e o I aqui, né? Tensão e corrente. Além disso, a energia armazenada pelos capacitores e indutores depende da tensão do capacitor E de C e da corrente do indutor, I de L. Então, os modelos matemáticos dos sistemas elétricos podem ser escritos em termos de E de C e I de L. Veja as EDOs fundamentais, né? A gente escreveu aqui, né? Em termos de I de L, né? E em termos de E de C, ok? Então, as tensões recorrentes em um circuito elétrico que não são E de C ou I de L, por exemplo, que é a tensão através do resistor, né? E de R, devem ser escritas em termos das variáveis dinâmicas importantes, empregando a lei de Kirchhoff. Tá? Então, a gente vai ter que aplicar a lei de Kirchhoff para encontrar as variáveis dinâmicas aí, que pode ser E de L e E de C. Tá? Então, o que é importante aqui, pessoal, os nossos modelos matemáticos eles vão ter que ser escritos em termos da tensão do capacitor ou da tensão do indutor, ok? Fazem parte das EDOs fundamentais. Muito bem, vamos fazer agora uma revisão aqui da lei de Kirchhoff, né? Da lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, a lei de Kirchhoff das tensões estabelece que para qualquer caminho fechado, você tem um caminho fechado, né, uma malha, um caminho fechado é uma malha, em um circuito elétrico, né, a soma das quedas das tensões ao redor do circuito é igual a zero. Então, a soma, né, o somatório da queda de tensão é igual a zero. Então, o que foi feito aqui, pessoal? Isso aqui, vocês podem pensar da seguinte forma. A gente estabeleceu aqui qual que é o sentido da corrente, poderia ser no outro sentido aqui, mas já foi estabelecido nesse sentido, né? É, e aí, fora, né, a fonte de tensão aqui que já está definida, né, positivo e negativo, então a tensão é nesse sentido aqui. A das quedas de tensão, ó, foi como eu falei, positivo a corrente entra aqui e negativo aqui, né? Então tem uma queda de tensão aqui, ó, né? Mesma coisa aqui, a corrente está vindo para cá, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Né? Então são essas quedas de tensão, E2 e E3 aqui, ó. Correto? E aí eu vou fazer o somatório das tensões, né? A soma das quedas de tensão ao redor do circuito é zero. Então eu posso somar aqui, ó, né? No sentido contrário da corrente aqui, ó, menos, né? A flecha está ao contrário, ó, menos E1, menos E2, menos E3, né? Mais I de entrada, né? É igual a zero, tá? Então, somando aqui no sentido horário, né? Que é o sentido da corrente. Então, movendo-se através de um elemento passivo de positivo para negativo, no sentido do fluxo de corrente, ou movendo-se através de uma fonte de tensão positiva para negativo, há uma queda de tensão, né? E menor que zero. Movendo-se através de um elemento passivo de negativo para positivo, sentido oposto ao do fluxo da corrente, ou movendo-se através de uma fonte de tensão de negativo para há um aumento de tensão. Né? Se a gente tivesse feito ao contrário aqui, a gente estaria aumentando a tensão. Correto, pessoal? Então, essa é a lei de Kirchhoff das tensões, né? Um circuito fechado, uma malha, tá? Vai ficar mais claro aí no exemplo. E a lei de Kirchhoff das correntes, tá? A lei de Kirchhoff das correntes, né, a LKC aqui, afirma que a soma algébrica de todas as correntes que entram, né, e saem de um nó é igual a zero, né? Um nó é definido como uma junção de 3 ou mais fios. Então, são 4 fios, né? Emprega-se a conversão para atribuir o sinal positivo à corrente entrando. Então, positivo aqui entrando e um nó em um nó. E o sinal negativo para a corrente deixando um nó. Então, nesse caso aqui, ó, I1, né? Menos I2, menos I3. Está saindo menos I2, menos I3, porque estão saindo, né? E mais I4 é igual a zero. Então, essa é a lei de Kirchhoff das correntes, né? Quando a gente aplica para um nó. Muito bem. Agora, pessoal, aqui é bem importante aqui, que é o método de como que a gente vai modelar um sistema elétrico.
Tá? A modelagem matemática de sistemas elétricos pode ser desenvolvido usando o procedimento sistemático de 2 passos também. 2 passos. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a IDO de primeira ordem. Quais são as duas IDO? Né? O CD de CDT, né? E o que é o E.C, é igual a corrente no capacitor. E a tensão do indutor é igual a L de dt, né? Que é o I.L. Tá? Essas são as duas EDOs de primeira ordem. Né? Então, se um elemento tem capacitor, a gente já vai escrever essa equação. Se um elemento tem indutor, a gente escreve essa outra equação básica aqui. Tá? Então, escreva a EDO de primeira ordem correspondente para cada elemento armazenador de energia. Tá? Quais são os elementos armazenador de energia? Campo elétrico e campo magnético aqui. São o capacitor e o indutor. Tem um capacitor? Eu vou escrever essa equação básica. Correto, pessoal? Importante isso aqui, que faz parte do método e facilita a modelagem do sistema elétrico. Então, a gente, usando as leis de Kirchhoff para expressar as tensões como EL, tá? Eu vou precisar... eu tenho indutor, então vou usar a lei de Kirchhoff das tensões, pessoal. E as correntes I de C? Eu tenho um capacitor, eu preciso saber qual que é o valor de I de C. Eu vou usar desconhecida, né, em termos das variáveis dinâmicas associadas ao elemento armazenador de energia. Tá? De C ou I de L, ou outras fontes de entrada. Tá? Então, a gente pode usar a lei de Kirchhoff das tensões e corrente, né, corrente para determinar o capacitor e tensão para determinar a do indutor. Correto, pessoal? Desconhecidas em termos das variáveis dinâmicas associadas aos elementos armazenadores de energia, né? I de C ou I de L, ou as fontes de entrada. Né? Então, todas as EDOs nossas, todas as fórmulas nossas, pessoal, vão estar em termos de E de C, que é a tensão do capacitor, I de L, corrente passando sobre o indutor, né? E de entrada, que seria a fonte de tensão, né? Ou I de entrada aqui, uma fonte de corrente. Tá? Então, nossas equações finais têm que estar em termos dessas equações aqui. Então, a gente vai escrever as EDOs primárias aqui, né, de primeira ordem, né, iniciais, e depois vamos aplicar as leis de Kirchhoff para a tensão para determinar I de L, né, ou da corrente para determinar I de C. Correto? Então, temos aqui, ó, já o exemplo 3.1. Né? Então, desenvolva o modelo matemático para o circuito RL, circuito resistor indutor simples. Né? Temos uma fonte de entrada aqui, positivo e negativo. O sentido da corrente geralmente se coloca, né, no sentido saindo positivo, entrando negativo, tá? E aí a gente vai ter as quedas de tensões aqui, né? Positivo e negativo. Temos E de L, né? E aqui também, ó, positivo e negativo, porque, né, entra a corrente aqui e sai aqui. Nós vamos ter E de R aqui. Tá? Então, o que esse circuito tem? Tem um indutor. O que eu vou fazer inicialmente? Iniciar com a IDO de primeira ordem para o único elemento armazenador de energia. Então, vou lá e escrevo isso aqui. L I de I ponto L igual a I de L. Que é igual isso aqui, né? Vou escrever aqui, ó, para quem gosta de escrever nesse formato aqui. L di dt é igual a E de L. Correto, pessoal? Então, fizemos isso. Agora, a gente tem que determinar vamos olhar aqui, ó. A gente tem que determinar qual que é o valor de E de L. Então, a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? O que a lei de Kirchhoff das tensões diz? A soma das quedas de tensão ao redor de um circuito é zero. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai somar aqui, ó, menos EL, né, porque está no sentido contrário aqui, menos E de R, né, mais, aqui está no sentido correto aqui, né, no mesmo sentido aqui, ó. Vou pegar aqui a... Então, E de entrada aqui está no mesmo sentido, né? Opa, fiz errado aqui. O E de entrada está nesse sentido aqui. Então, mais E de entrada. Correto, pessoal? Então, a gente tem esse equacionamento aqui, ó. Tá?
Agora, o que que é? A gente vai ter que substituir aqui, tá? A gente já sabe quem é E de L, tá? E de L é igual a L I ponto L, que está aqui, né? A gente sabe quem que é E de R aqui, pessoal. E de R vai ser R vezes a corrente que está passando aqui, que é I de R. R I de L, né? Então vai ficar bem fácil para a gente substituir aqui, ó. Né? Fica L menos L I ponto L menos R I L mais E de entrada, que é a tensão de entrada, tá? Então colocando aqui os termos, ó, mesmo caso do sistema mecânico, a gente quer, né, que esse lado da equação, né, que está relacionado ao estado aqui, que seria a corrente, ele tenha constantes, né, seja multiplicado por termos iguais, né, se forem todos positivos, né, então o L e aqui também o R positivo, está correto. E do outro lado a gente deixa a entrada, tá, o termo que não tenha relacionado com a entrada. Então, fazendo aqui, a gente chega, né, no nosso modelo matemático aqui, que é essa equação aqui. Então, um elemento armazenador de energia, e temos um modelo de primeira ordem, pessoal. Correto aqui, pessoal? Acho que ficou bem claro, né? A gente fez o sistema de primeira ordem, colocou aqui, elemento armazenador de energia. Indutor, equação aqui. Então, a gente já tem o E de L. Agora, a gente quer determinar o E de L aqui no nosso circuito. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? Aplicamos, obtemos a equação das tensões, só que nosso sistema tem que ficar em termos de I de L e E de entrada. Né? Então, aqui não tem capacitor, então não tem E de C. Correto? E não tem fonte de corrente também para ter corrente de entrada. Então, ele ficou basicamente nessas variáveis aqui, então tá correto, pessoal. Termos aqui são iguais, positivos, né, no sentido. Aqui poderia ser negativo, não teria problema. Mas aqui os termos têm que ser positivos, né? Positivos ou negativos. Tem que ter o mesmo sinal, porque isso envolve estabilidade e a gente sabe que esse é um sistema estável, ok? Vamos lá. Modelar de sistemas elétricos, né? Exemplo 3.2 aqui, eu já coloquei aqui o E de entrada aqui, tá? Então desenvolva um modelo matemático para o circuito RLC, né? Resistor, indutor, capacitor, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Quais são os elementos armazenadores de energia? Indutor e capacitor. Escreva as equações básicas deles aqui, ó, tá? Escrevi aqui. C, E de C igual a I de L, tá? Por que I de L? É a corrente que passa pelo capacitor, é o I de L aqui, tá? IL, I.L é igual a E de L, né? Que é a tensão sobre o indutor aqui, ok? Então vamos fazer aqui, eu acabei não fazendo, positivo e negativo, né? Corrente nesse sentido, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Vamos desenhar aqui, ó. E de R, aqui vai ser E de L e aqui vai ser E de C, pessoal. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa fazer a lei de Kirchhoff das tensões para encontrar, né, a expressão de tensão no indutor, tá? A gente quer encontrar a expressão de tensão no indutor. Então, pode ficar aqui em termos de aqui, né, quando a gente for substituir, ó, a gente quer substituir o L e ponto L. Por isso que a gente vai fazer a lei de Kirchhoff das tensões, ok? Então, fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, né, vai ficar menos ER, né, porque está no sentido oposto aqui da corrente, no sentido horário, menos EL, menos EC, mais E de entrada, tá? Aqui, de forma equivalente, ó, a gente vai ter que E de R, né, é igual a R e L, né, que é a tensão que passa aqui. Então, a gente pode substituir aqui, menos R e L, menos E de L, que é L e ponto L, né, menos E de C, tá, é igual, mais E de entrada, né, T é igual a zero, tá? Então, aqui a gente já encontrou a primeira equação aqui, ó, né? L.IL mais RL mais E de C é igual a E de entrada.
Pode ficar em termos de E de C, pessoal? Pode ficar em termos de E de C. Como que a gente iria determinar o E de C aqui? Tá? O E de C é dado por essa outra equação diferencial aqui, né? Que é o C de E de C menos IL igual a zero. Tá? Ou C de E de C igual a I de L. Então, para o modelo, porque a gente vai ter que fazer aquela integral, tá? Para obter a tensão no capacitor. Então, precisa também dessa tensão não, desse modelo aqui do capacitor também, ok? O que a gente poderia fazer aqui? Para ficar só um modelo só, pessoal. A gente poderia derivar essa segunda equação aqui, ó. L, né? I2.L, derivando tudo, tá? Mais R I.L mais E.C é igual a E ponto de entrada aqui, né? Tensão de entrada derivada. E a gente poderia pegar o E de C aqui, ó. E.C é igual a 1 sobre C e L, tá? E aí a gente substituía ele aqui, ó. Tá? Aí ficaremos com um modelo de segunda ordem, tá? Segunda ordem, agora aparece o segunda ordem aqui, né? Porque nós temos dois elementos armazenadores de energia, tá? Então, substituindo essa equação aqui, ó, né? A gente ficaria aí com, vou separar aqui, L e 2.L, tá? Mais R e ponto L, né? Mais 1 sobre C e L, que é igual a E ponto, né? E de entrada, tá? Então aqui a gente fez a derivada de toda essa equação aqui e incluímos e a gente vê que é um sistema de segunda ordem, né? Tem a derivada segunda aqui, correto? Muito bem, pessoal. Perceba que aqui nós temos todos os elementos do E de C, como calcula o E de C, temos essa expressão, né? E depois, substituindo o E de C aqui, tendo o E de entrada, a gente tem o suficiente para calcular depois qual que é a corrente no indutor. Ok? Temos então o nosso modelo matemático, escrito em todas as variáveis que são permitidas, ok? E aqui a gente usou a lei de Kirchhoff das tensões para determinar o E de L, correto? Muito bem. Vamos fazer o exemplo 3.4. Então aqui, desenvolva um modelo matemático para o circuito paralelo. Aqui a gente tem um circuito paralelo, né? Lembrando que a tensão, essa tensão é igual a essa tensão por ser paralelo, né? E a mesma tensão aqui é igual, né? Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Já falando aqui, deixa eu desenhar primeiro aqui, ó. Temos a corrente de C. Deixa eu colocar aqui os sinais, tá? Então, nesse sentido aqui vai ficar positivo e negativo. Então, a gente vai ter E de R1 e aqui positivo e negativo, né? A gente vai ter, aqui é R1, tá, pessoal? Aqui vai ter E de C. Aqui 2, nós vamos ter E de R2, tá? Nesse sentido aqui. Então, temos todas as tensões sobre o circuito. Muito bem, então, quantos elementos armazenadores de energia nós temos? Temos um, né? E é o capacitor. Então, a gente já escreve a IDO elementar fundamental dele aqui. C de E de C é igual a I de C, tá? A gente quer determinar aqui, pessoal, qual que é a gente quer encontrar a expressão para I de C, né? Agora usa, então, I de C, como está falando lá no método, por isso que eu falo, ó, no método fala I de C, usar a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Vamos usar a lei de Kirchhoff das correntes aqui para fazer, para determinar I de C. E qual foi o ponto utilizado? Foi feito aqui no nó A. Então, positivo para a corrente que entra, negativo para a corrente que sai. Então, aqui está saindo I de C e I2
correto? Então, a lei de Kirchhoff das correntes aqui, para o nó A, vai ser corrente de entrada positiva, menos I de C, menos I2 é igual a zero. E aqui vamos substituir, ó, né? I de C, a gente já tem C de E de C igual a corrente de entrada, né? Ele só passou para cá. Menos I2, tá? É necessária uma expressão para a corrente, né? Da malha direita I2, tá? Não sabe quem que é I2 aqui, né? Então, ele fala que usa a lei de Kirchhoff das tensões. Então a gente fez aqui a lei de Kirchhoff das correntes e ficou faltando saber quem é I2. Bom, para I2 ele fez a lei de Kirchhoff das tensões. Aqui ele fez para ER2, né? ER1 e E de C, tá? Deixa eu colocar aqui também as tensões, como a gente tinha colocado no outro. Então aqui é ER2, né? Corrente para cá, positivo, negativo, negativo. ER1 e ER2. Qual que é a malha fechada aqui, pessoal? É essa aqui, ó. Tá? Então, vou seguir um sentido aqui de rotação, ó. Ele pegou o sentido horário e vamos somando. Então, aqui ficou, em sentido horário, né? A flechinha está ao contrário do movimento. Então, é menos R2. Aqui, mais... O R2 não, EC, né? Desculpa aqui. EC. Mais EC e mais ER1 é igual a zero. Então, essa malha aqui, tá, pessoal? Aqui nós temos três malhas, né? Uma malha, a segunda malha e a terceira malha. A gente está fazendo para essa malha aqui, ó. Tá? Agora vai ficar mais fácil. O que é ER2? ER2 é igual a I2, né? I2, R2, né? Mais E de C, que fica E de C mesmo, né? E temos E de R1. E de R1, vamos separar aqui. E de R1 é igual a R1 I de C, tá? Então, substituindo aqui, ó, a gente tem menos R2 e 2 mais E de C mais R1 e C igual a zero. O objetivo nosso é determinar qual que é a corrente I2. Para a gente determinar qual que é a corrente I2, né, a gente não pode ficar em termos de I de C. Né? I de C é a corrente no capacitor. A gente vai substituir aqui, ó, por C e ponto de C, tá? Só poderia ser aqui se fosse a corrente do indutor, tá? Então, substituindo aqui, ó, por C R1, né? Ficaria aqui menos R2 e 2 mais E de C mais R1 C C e ponto C é igual a zero, tá? Muito bem. Então aqui ficaríamos com, passando esse termo para cá, teríamos I2, tá? Vou fazer aqui I2 igual, tá? Passei para o outro lado aqui e vou passar o R2 dividindo. É igual a 1 sobre R2 EC mais R1 sobre R2 C e ponto C, que é igual a zero, tá? É igual a zero não, desculpa. Então, I2 é isso aqui.
E aí, o que, que a gente pode fazer é substituir o I2 agora aqui, ó, né? Nessa expressão aqui, C de C igual a I de entrada menos I2, né? Ou a gente poderia ter pegado o I2 aqui, né? E feito também a substituição lá, né? Talvez ficasse mais fácil aqui, né? A gente pegasse aqui, ó. Quem que é I2? I2 é igual a I de entrada, né? Menos C.C, né? Ou a gente substitui lá aqui ou aqui lá, tá? Vamos pegar essa equação aqui para ver se fica mais simples, né? Se eu substituir aqui, eu acho que foi isso que ele fez aqui. Então ficaria menos R2, né? E I de entrada menos C de C. CE.C, né? Mais EC mais R1 e C, que é igual a zero. Tá? O que, que a gente tem aqui? Ó? Vamos ter menos R2 I de entrada, que veio para cá, tá? Menos R2C, que é esse termo aqui, tá? E vamos ter mais EC, que é esse termo aqui, mais R1, mais R1 e C, né? Cujo C é CE de ponto C, né? Deixa eu substituir aqui, ó. Fica mais claro. Então, poderia pegar aqui e substituir lá, ou fazer o contrário aqui, que eu estou fazendo, que é mais simples, tá? C, E de ponto C aqui, ó, é igual a zero, né? Então, ficaria, para chegar aqui, é só fazer as contas aqui, tá, pessoal? Ficaria, vou passar isso aqui já para cá, ó, ou aqui mesmo, né? Menos R2, I de entrada, mais R2, C, E de C, né? Mais E de C, mais R1 C E.C, que é igual a zero. Então, o que, que acontece aqui? Ó? Perceba que vai ficar R1 e mais R2 C.C, né? Mais E de C, tá aqui, é igual a R2 da corrente de entrada. Tá, pessoal? Então, resumindo aqui, ó, o exemplo para ficar um pouco mais claro, né? O que, que a gente fez aqui, pessoal? A gente escreveu qual que era a IDO de primeira ordem do elemento armazenador de energia, que é essa equação aqui. Depois, a gente precisava determinar qual que era a corrente do capacitor. Então, para determinar a corrente, a gente usou a lei de Kirchhoff das correntes no nó A. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes aqui, obtivemos essa equação, só que a gente tinha uma incógnita I2, tá? Então, para substituir o I2 aqui, né, a gente poderia escrever aqui I2 do ponto de entrada C de C, a gente usou a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, tá? Fazendo a lei de Kirchhoff das tensões, a gente chega nessa outra equação, tá? Então, a gente poderia pegar I2 aqui e substituir lá, ou I2 de lá e substituir aqui. A gente acabou optando por pegar I2 daqui e substituindo aqui porque ficaria mais simples, correto? Depois é só trabalhar a equação e a gente termina na nossa equação do nosso modelo. Tá? Perceba que a equação do modelo aqui ficou em termos do E de C e da corrente de entrada. O resto são os valores da resistência e da capacitância. Tá? Esses termos acontecem. Mas as variáveis dinâmicas, né, são apenas essa, E de C, né, e a corrente de entrada. Dinâmica porque elas vão variar ao longo do tempo, enquanto que os valores de resistência e capacitância são fixos, né, do elemento, são estáticas. Então, um elemento armazenador de energia, modelo de primeira ordem. Muito bem, pessoal. Seria isso aqui nesse exercício, tá? A gente continua aí no próximo vídeo.